Começando aqui a primeira das 5 lives sobre as eleições de 2024 em Alto Paraíso. Tinha feito agora há pouco os 12 vídeos dos 12 pensamentos para as eleições de 2024, com assuntos gerais para o Brasil. E agora estou começando essa sequência de 5 lives, que é específica para os assuntos das eleições municipais aqui de Alto Paraíso. Tá todo mundo conseguindo escutar bem? Tá dando para ouvir bem o áudio? Já tá entrando o pessoal aqui, mais no Instagram. Tá dando para ouvir legal? Manda um comentário aí se o áudio não estiver legal pra gente arrumar aqui. Tudo certo por aí? Então eu vou falar nessa live com 5 propostas. 5 propostas que eu escolhi aqui desse livro do plano de governo que eu tinha apresentado em 2020. Isso é um livro grande, são 150 páginas, eu escolhi apenas 5 com o objetivo de encerrar essa live em menos de meia hora e trazer pontos que permanecem atuais e que eu considero de máxima importância para serem debatidas nesse momento. Esse plano ele foi construído a partir de várias rodadas, a partir de 6 rodadas, casa por casa, no município, desde 2012 até 2020. Depois dessas 6 rodadas, eu ainda fiz mais 2 rodadas inteiras no município. Fiz algumas atualizações que ainda não saíram publicadas, né? Mas esse plano foi resultado desse trabalho. Então, estou vendo que já entrou um pessoal, vou começar a falar dessas 5 propostas principais, também com o objetivo de trazer esses assuntos para os debates dos candidatos a prefeito, né? Seria muito bom se esses 5 assuntos fossem incluídos nos compromissos, né? De preferência compromissos com vídeo e com documento escrito, para a gente ter uma segurança, porque a gente sabe que quando chega o período eleitoral todo mundo gosta do plano de governo que brigou contra nos anos anteriores, né? Então o compromisso é importante que seja escrito e em vídeo, para a gente ter uma segurança de cobrar. Primeira proposta que eu quero falar é sobre a questão da moradia, que eu vejo que é a questão mais importante hoje. A maior ameaça que a gente tem no município aqui é a especulação imobiliária. O preço do aluguel, o preço dos imóveis, que está muito alto, cada vez mais alto, expulsando a população aqui da cidade, né? E é um processo que não tem volta. Eu já vi esse processo lá onde eu nasci, em Cotia, no bairro da Granja Viana. Eu estive lá no começo desse mês fazendo campanha para o mandato coletivo feminino. E lá está completamente desfigurado, não tem mais nativo. Todos os nativos foram expulsos das suas casas por causa da especulação imobiliária. E eu não gostaria de ver isso acontecer aqui em Alto Paraíso, né? Então, para essa questão, eu tinha apresentado na época uma proposta de fazer loteamento popular da prefeitura. A ideia seria de pedir para o CONDEMA, o Conselho do Meio Ambiente, escolher o lugar mais apropriado para se fazer um loteamento, e tendo esse lugar, aí a prefeitura iria atrás do proprietário, primeiramente para tentar negociar com o proprietário, para ele ter uma fração dos lotes, claro, seria menos da metade, uma fração pequena, e o restante virar um loteamento popular, intercalando lotes para moradia popular, para doação, para quem precisa, e lotes para venda a mercado. Os lotes para doação, eles não seriam por sorteio, como foi feito, por exemplo, com as 30 casinhas do setor Planalto. Seriam critérios objetivos para ver quem de fato está há mais tempo no município, quem precisa mais, quem tem a renda menor e quem tem mais filhos, por exemplo. Todos esses critérios eu cheguei a escrever. Eu mandei para os vereadores dessa legislatura em 2021, quando chegou o projeto de lei das casinhas do setor Planalto, né? Então não seria sorteio, seria uma escolha objetiva por quem realmente precisa, quem mais precisa. E os lotes para vender a mercado, que não seriam um setor separado, seriam intercalados justamente para não segmentar a sociedade, né? Os lotes de venda seriam vendidos bem abaixo do preço do mercado para forçar o preço dos imóveis a baixar. E, naturalmente, isso faria o preço dos aluguéis baixar também. E isso é fundamental. Agora a gente tem que enfrentar os interesses do mercado imobiliário para fazer uma proposta como essa vir para a prática, né? Esses valores que seriam arrecadados com a venda dos imóveis, eles seriam utilizados para custear as estruturas que os loteadores geralmente querem jogar nas costas da prefeitura. Estrutura de educação, estrutura de saúde, saneamento básico, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, águas pluviais, abastecimento de água,
fornecimento de energia elétrica, iluminação pública, segurança, né? Tudo isso seria custeado com esse recurso da venda, sem precisar aumentar nenhum tributo. E isso serviria até mesmo como um modelo para se poder aprovar futuros loteamentos, né? Que o loteador de fato arcasse com a construção dessa infraestrutura necessária. A gente não pode ficar aprovando loteamento comercial se o loteador vai ter todo o lucro e depois vai querer jogar todas essas demandas nas costas da prefeitura, que vai acabar custeando isso com o nosso dinheiro. Essa é a primeira proposta que eu estou sentindo muita falta, né, nos debates políticos desse assunto e de propostas concretas para combater essa especulação imobiliária. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, até eu quis fazer a live justamente por causa disso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, manda no comentário, que são alguns assuntos que são até complexos, né, como esse, então fiquem à vontade para perguntar. O segundo ponto era um daqueles compromissos que são os principais, né, que estão na última página aqui do plano de governo. O primeiro deles era a extinção de no mínimo 1/3 dos cargos comissionados atualmente existentes na prefeitura. Na época, quando a gente assumiu a vereança em 2017, tinham 62 cargos comissionados. Era uma estrutura administrativa até bem balanceada da gestão do Alan, e houve um projeto que subiu para 93, é um exagero, 93 cargos comissionados num município do tamanho de Alto Paraíso. Né? Então, em 2020 eu tinha apresentado a proposta de reduzir no mínimo 1/3 desses cargos comissionados, que são cargos que são nomeados diretamente pelo prefeito e podem ser removidos também a qualquer momento pelo prefeito. Agora, nessa legislatura, em vez de se reduzir esse número, que já era exagerado, de 93, subiram mais 42, foi para 135 o número de cargos comissionados. E aumentou o salário. Só esse projeto do aumento de 42 cargos comissionados significa um impacto de 2,5 milhões anuais, aproximadamente, no orçamento da prefeitura. Então, hoje não seria 1/3, seria no mínimo metade, reduzir no mínimo a metade esses cargos comissionados da prefeitura para enxugar, né? Você dá muito poder para o chefe do Poder Executivo se tem uma quantidade exagerada dessa de cargos comissionados. E a gente sabe que geralmente esses cargos são utilizados para favores políticos, né? E quem está com a máquina na mão acaba sendo muito favorecido. É muito triste que um projeto como esse tenha sido aprovado por unanimidade, pelo voto de todos os vereadores a favor de uma matéria como essa. Então, outro ponto que eu considero fundamental, um compromisso fundamental para qualquer candidatura a prefeito, é remover no mínimo metade desses cargos comissionados que estão na estrutura administrativa da prefeitura. Né? E isso não significa extinguir secretarias, muito pelo contrário. Eu acho que se deve criar mais secretarias, algumas que eu venho falando já desde 2018, 2019, como Segurança e Defesa Civil. Não temos uma Secretaria de Segurança e Defesa Civil no município de Alto Paraíso. Não temos uma Secretaria de Urbanismo, Planejamento e Habitação. Acredito que a habitação deveria sair da Secretaria de Assistência Social e ir para uma Secretaria de Urbanismo, que trabalha o planejamento urbano. Né? E as secretarias regionais, né? Uma secretaria para a região leste, Moinho Sertão, uma secretaria para a região sul, desde Pissarrão, Vale Verde, passando pelos assentamentos, acampamentos do Celina, os povoados, né? E uma para a região oeste, que seria principalmente para São Jorge, mas também para toda a região, que envolve a São Bento, arredores da São Bento, todas aquelas entradas da estrada que a gente sabe que estão ocupadas. Então, ter essas 3 secretarias regionais para concentrar as demandas para levar para a prefeitura. Então são secretarias que eu acho que seria muito interessante criar. E além disso, ativar todos os fundos que já existem. Em 2018, quando eu fiz a consolidação da legislação municipal, deu para mapear uma série de fundos que já existem na lei que poderiam ser ativados de fato, como Fundo do Esporte, Fundo de Desenvolvimento Rural, enfim, tem uma lista enorme, tá? Todos esses foram mapeados em 2018. E esses fundos eles podem ser associados a conselhos, ele centraliza a gestão, né? Não fica tudo no caixa geral da prefeitura. Eu vejo uma tendência na gestão atual de querer concentrar tudo no caixa geral da prefeitura, porque assim eles têm mais controle do orçamento. Mas o ideal seria fazer esses fundos funcionarem, cada secretaria ter o seu orçamento próprio e os conselhos setoriais terem acesso e poder de decisão sobre esses recursos. Né? Descentraliza até, tira a sobrecarga do prefeito, mas às vezes eles preferem a sobrecarga para deter o poder financeiro. Né? Então trava toda a administração por causa desse pensamento concentrador, centralizador. Né? Então, para a estrutura administrativa são esses 3 pontos. Né? Reduzir no mínimo metade dos cargos comissionados, criar novas secretarias e ativar os fundos, ligando esses fundos também com os conselhos, garantindo uma participação efetiva dos conselhos sobre a deliberação
desses recursos, né, de cada secretaria. Terceiro ponto era o segundo compromisso aqui escrito, um ponto fundamental, que o segundo aqui, revogar o Código Tributário que foi aprovado no Natal do ano de 2019. Essa foi a nossa maior briga na legislatura passada. Conseguimos segurar essa matéria em 2017 apresentando emendas, questionamentos. Em 2018 conseguimos segurar essa matéria judicialmente, mas em 2019, infelizmente, o código foi aprovado no apagar das luzes, com uma série de inconstitucionalidades e com uma série de aumentos de tributos. Nessa época a gente apresentou aproximadamente 500 emendas, questionando todos os pontos negativos, que eram muitos que existiam nesse projeto. Esse projeto, depois de aprovado, eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade que ainda não foi julgada. Espero que seja julgada e esse código seja revogado. São 500 emendas que a gente apresentou, mas um único ponto eu vou destacar sobre esse Código Tributário. Ele legalizou cobranças ilícitas que a Prefeitura vinha fazendo há muitos anos do IPTU. A Prefeitura cobrava sobre todos os lotes urbanos construídos 2/7 de forma ilícita. Então eu comecei a entrar com uma série de ações, todo mundo que entrou com essas ações ganhou essas ações na justiça, os valores eram ilícitos, né? Infelizmente foram poucas pessoas que entraram, a maioria só fez os requerimentos administrativos, que eu deixava na época na Papyrus para tirar xerox. E a Prefeitura nessa época então ela falou que iria devolver, entre aspas, esse valor em 5 parcelas, né? Então aumentaram o valor aumentaram a base de cálculo, apesar da alíquota ter sido reduzida, aumentaram o valor nessa proporção, então parece que não aumentou nada, só que no ano que vem vai acabar esses 5 anos, então automaticamente o IPTU de todo mundo vai subir ano que vem, porque teoricamente eles estavam devolvendo esse valor da cobrança ilícita que vinha acontecendo até 2019. Então outro ponto fundamental para qualquer candidato a prefeito é assumir o compromisso de forma escrita, em vídeo, de revogar esse Código Tributário, apresentar um projeto de lei para revogar esse absurdo que foi aprovado no final de 2019 por 7/1. Um outro ponto que também considero muito importante é que o Executivo tem uma agenda legislativa, né? Eu cheguei a propor uma agenda, não precisa ser exatamente a que eu propus, mas é necessário que haja uma agenda definida antes do início do mandato, até para que os vereadores possam planejar os seus trabalhos também, né? Na agenda legislativa que eu propunha, a ideia era começar as reformas pelas consolidações das leis. Em 2018 eu cheguei a redigir essa consolidação das leis, separar as leis por área, né? Quais são as leis da educação, junta todas em uma. Quais são as leis da saúde, junta todas em uma. Quais são as leis do meio ambiente, junta todas em uma. Cultura, esporte, assim por diante, né? A ideia seria no primeiro ano aprovar essas consolidações e no segundo ano reformar a lei orgânica, que é a lei máxima do município, é como se fosse a constituição do município. E só no terceiro ano entrar com a reforma do plano diretor. Fazendo uma agenda legislativa como essa, é possível fazer, os 2 primeiros anos de mandato, o diagnóstico urbano, rural, para se promover a reforma do plano diretor. A gente vê que nas últimas gestões, esse processo de revisão do plano diretor ele se inicia muito tarde e não dá tempo de levantar todos os dados que são necessários para fazer uma boa reforma do plano diretor. O ideal seria logo no dia 1º de janeiro de 25 começar esse diagnóstico, porque se demora muito, depois os dados vão ter que ser atualizados, aí tem que recomeçar o processo todo. Então vamos aproveitar enquanto a Câmara está votando consolidações e reforma da lei orgânica para fazer 2 anos de levantamento de dados. 2 anos é mais do que suficiente. Dá para levantar tudo e no momento que se terminar esse levantamento de dados, a Câmara já vai ter passado os olhos por toda a legislação, já vai ter visto um monte de matérias que são incluídas no plano diretor sem necessidade, e já vai saber que não precisa colocar porque já estão em outros lugares. Lei sobre educação, lei sobre turismo, lei sobre saúde, lei sobre diversos assuntos que não precisam estar no plano diretor. Então, após uma consolidação de leis, todos os vereadores já vão saber, já vão até poder responder onde estão essas leis, né? E a reforma da lei orgânica no segundo ano é por causa da hierarquia superior que a lei orgânica tem em relação ao plano diretor. Vamos supor que a gente faça uma revisão do plano diretor sem reformar a lei orgânica e tem algum dispositivo que está discrepante, não vai dar para aplicar, vai ter problema, porque a lei orgânica sempre prevalece. Então já se faz a reforma da lei orgânica prevendo não só a metodologia do plano diretor, mas também dando diretrizes de mérito para o plano diretor, né? E aí, fazendo uma votação dessa, no 4º ano a gente começa a conseguir aprovar essas leis complementares ao plano diretor, como o Código de Posturas, Código de Obras e todas essas outras matérias importantes de serem votadas, mas que complementam o plano diretor, né, que devem ser feitas após uma revisão do plano diretor. E a 5ª proposta tem tudo a ver meio que a continuação da 4ª.
porque quando foi feito o nosso plano diretor, ele foi muito bem feito. Para a época ele estava excelente, só que não houve a instituição de meios de acompanhamento da execução desse plano, né? Então acabou que ele não foi colocado em prática. Então a última proposta é a criação de um Conselho de Urbanismo Participativo. A gente chegou a formalizar esse projeto de lei, o PLC 001 de 2019, que tem como objetivo justamente terminar a reforma do plano diretor com a aprovação desse conselho. Porque se a gente enxerga o processo de revisão do plano diretor como algo que vai se encerrar só com a aprovação da lei, corre o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu. Passa uma lei, nem que seja excelente a lei, mas a gente não consegue aplicar, né? O próprio Estatuto das Cidades, ele prevê um tempo mínimo de 10 anos para se revisar um plano diretor, e a nossa legislação municipal prevê 5 anos, né? De 5 em 5 o plano tem que ser revisto. Então, quando acabar essa revisão, já tem que ter um órgão ativo, um órgão participativo, em que se garanta a participação da sociedade civil, para acompanhar a execução e fazer as sucessivas atualizações, né? Só com um órgão como esse que a gente pode dizer que uma revisão do plano diretor vai ter tido sucesso, né? Na proposta que a gente apresentou, qualquer cidadão com título em Alto Paraíso poderia se candidatar ou votar para esse conselho. E aí, sempre no dia 20 de cada mês, a gente ia ver quem são os mais votados para compor o conselho no mês seguinte. Então seria uma eleição permanente, com mais legitimidade até mesmo que a Câmara, porque não seria intermediada por partidos, né? Seria uma eleição direta da sociedade civil. E aí qualquer deliberação que passasse durante 3 meses, que fosse mantida aprovada durante 3 meses nesse conselho, em que dá para se mudar o voto quando o representante não está votando de acordo com o interesse do eleitor, aí essa proposta teria uma solidez para ser encaminhada como um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo sobre a matéria urbanística. Então aqui eu encerrei a minha exposição, deu 16, 17 minutos, está no tempo que eu estava planejando aqui. Então, tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, algum xingamento, alguma manifestação qualquer? Bom, não tendo, gente, eu vou só anunciar a próxima live, que vai ser na sexta-feira, né? Falar sobre as candidaturas a prefeito aqui dessas eleições de 2024 aqui em Alto Paraíso, tá bom? Eu tenho um ponto do plano de governo que eu separei para ler. Eu tinha deixado, se não desse tempo de falar de tudo, eu tinha deixado fora, mas como deu tempo, sobrou tempo, ficou bem antes da meia hora, vou ler. Está na página 74 aqui do plano de governo, é um ponto que passa meio despercebido às vezes, né, mas que é super importante. Então ele tem 4 aqui, que fala: o antipartidarismo sempre foi uma característica marcante de nossa atuação política. Característica que não será abandonada durante uma candidatura nem durante uma possível gestão da prefeitura. Temos vínculos com pessoas que estão ocupando espaços em partidos para assegurar que ocupemos alguns partidos, pois tais estruturas, infelizmente, ainda são obrigatórias para se poder lançar candidaturas. Nossos projetos e posicionamentos permanecerão sempre os mesmos, independentemente de qual partido esteja sendo ocupado por nós, ocasionalmente, em cada momento político. Portanto, não receberemos fundo partidário nem fundo eleitoral para uma campanha ao Poder Executivo. Não obrigaremos os candidatos a vereador que apoiem a chapa a seguir a mesma orientação, e cada um decidirá individualmente se aceita ou não tal tipo de verba. Tais verbas não deveriam existir e está fora de cogitação a utilização deste dinheiro em uma campanha nossa para o Poder Executivo. Assim como ocorreu em 2020, caso tais verbas sejam oferecidas, ficarão à disposição de candidatos a vereador que estejam ao nosso lado, mas não serão utilizados na minha candidatura. Eu falo minha candidatura porque na época, quando publicou esse plano, estava com a intenção de candidatar, né? Antes de tudo o que aconteceu, as questões familiares. Né? Então, prosseguindo. Os fundos partidário eleitoral são a porta de entrada para a criação de um vínculo de subserviência dos partidos municipais em relação aos partidos políticos estaduais e federais. Deveria ser proibido, e não obrigatório, ter filiação partidária para poder concorrer a cargos públicos, principalmente os cargos do Poder Executivo, em que não se pode defender segmentos específicos e nos quais se deve intermediar os conflitos existentes entre os segmentos da comunidade do ente federativo. Então, esta foi a primeira live. Obrigado pela audiência e até sexta-feira. Abraço, pessoal!